Só quem está feliz, aplauda o Senhor bem forte, porque Ele merece. Com vocês, Dani. Tem um vídeo antes, né? A Dani vai trazer a palavra, já pode estar vindo aqui. Em nome de Jesus. Estudar a senhorita não quer, né? Fica aí zanzando na internet. Ei, o que é isso aí, cara? Por favor, o senhor pode se retirar da mesa? Posso. Não é lugar pra sentar? Obrigada. Nada, tio. Não vai me chato, velho. Na moral. Eu te falei, velho, sempre assim. Não, vai falar sempre em cutucar, né? Parece que é tipo... Olha aí, eu sei futuro, eu tava te procurando. Qual é, Caio, velho? Assim de graça, Não, mano? de graça não, você sabe muito bem o que eu tô falando. E você tá colhendo aquilo que você plantou, seu X9. Mano, se você tá achando que fui eu que falei alguma coisa pra Gabi, você tá muito enganado, velho. Eu não falei nada, não. Eu não acho, eu tenho certeza. Você era a única pessoa que tava lá quando ela descobriu sobre o meu pai. Mas você ficou com inveja, não foi? Porque eu tava pegando a menina mais bonita da escola e você é um virgão, mano. Vai, papelão! Então vem, seu otário! Vai, papelão! Papelão, velho! Papelão! Opa! É disso que a gente tava precisando! Barraco, confusão e gritaria! Mas aqui, não disseram que tinha um crentão nessa turma? Pelo visto, 007 não vai se posicionar mesmo. E nem quer saber de nada a não ser ele mesmo. Que coisa feia, hein? Que coisa mais linda! Oi, gente. Só um minutinho aqui, só para eu abrir o arquivo. Vocês estão bem, gente? Hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito importante. Quem aqui é indeciso? Quem foi essa pessoa que levantou a mão e está do seu lado, dá uma cutucadinha aí. Vai dar uma cutucadinha e fala assim: isso aqui é pra você, hein? Obrigada, Tuts. Medo de cair água no meu computador, Jesus de Nazaré. Enfim, hoje vocês vão aprender, então, como tomar decisões certas, como tomar decisões acertadas, né? O tema é decisões irreversíveis. A gente sabe que durante toda a nossa vida, a gente tem que passar por situações onde exige de nós que a gente tome decisões. E isso faz parte do nosso dia a dia. E existem duas fases na nossa vida. A fase onde pessoas tomam decisões por nós, que são os nossos pais ou os nossos responsáveis. E depois, quando a gente já está mais autônomo da nossa própria vida. Então, quando a gente já está pagando nossas próprias contas, quando a gente já tem maturidade suficiente, quando a gente pode ser preso. Mas, enfim, e aí, conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai crescendo também nas nossas decisões, a gente vai amadurecendo as nossas decisões. Só que, assim, existem pessoas e situações que essas pessoas passam que são situações muito difíceis e que exigem muito delas e que fazem com que elas sejam muito pressionadas e que elas estejam ali no limite da vida delas. E por conta dessa pressão, elas acabam se desesperando e tomando decisões não por aquilo que elas querem,
mas pelo que as pessoas querem delas. E isso pode se tornar um problema muito grande. Todos nós sabemos que as nossas decisões, elas geram consequências. Elas deixam marcas nas nossas vidas. E quando a gente começa a entender isso, a gente vê que a nossa história, ela é só uma consequência das decisões que a gente tomou no nosso dia a dia, há anos e meses atrás. E a gente vive esse reflexo. Eu quero fazer umas perguntas para que vocês reflitam um pouco nessas decisões que talvez vocês tenham tomado, talvez até decisões que vocês falam, isso aqui não vai dar nada, mas que afeta muito sim no nosso dia a dia e afeta muito sim quem nós somos. Então, primeira pergunta é: quais têm sido as decisões de vocês frente à pressão de alguns amigos, que alguns amigos fazem para vocês, para que vocês vivam aquilo que não agrada a Deus? Um exemplo, que talvez alguns se identifiquem. Um amigo ou uma amiga chega para você e fala, olha, tem aquela menina ali, ou aquele menino ali que está querendo ficar com você. E qual que é a sua resposta em relação a isso? Você... É isso. Mas muitas vezes a gente fala, isso aqui não vai dar nada, isso aqui não vai mudar nada na minha vida, isso daqui é só um beijo e não vai gerar consequências no meu dia a dia. Mas por mais simples que seja, por mais bobo que pareça, isso vai sim refletir no nosso futuro. Como, sei lá, dependência emocional naquela pessoa, e entre outras coisas. E se vocês tivessem se guardado para essas coisas e esperado em Deus, a vontade de Deus, isso não teria acontecido com vocês. Então, isso é só um exemplo. A segunda pergunta é, vocês, que meio que envolve com a primeira, vocês têm seguido a tendência ou a vida com Cristo? Vocês têm seguido um estilo de vida do mundo ou um estilo de vida com Deus? Então, vocês estão aqui hoje para entender que as nossas decisões são sim irreversíveis e que nós devemos sim pensar bastante antes de agir e de tomar essas decisões. Eu quero hoje que vocês deixem com que Jesus seja o centro da vida de vocês e que tudo aquilo que vocês decidiram, tudo aquilo que vocês fizeram, tudo aquilo que muitas vezes não agradou a Deus, vocês podem entregar nas mãos dele, que ele tem uma nova história para nós e que se nós nos arrependermos e decidirmos, se nós decidirmos entregar tudo para ele, tudo vai se fazer novo. Eu quero falar de um cara hoje que aos nossos olhos, a gente vê, a gente fala, nossa, que cara besta, que cara burro. Quero que vocês abram lá em Gênesis 25, do 29 ao 34. Eu acho que vocês já conhecem essa história, a gente vai falar um pouco sobre Esaú. Se vocês não conhecem Esaú, vocês provavelmente conhecem Jacó. Conhecem Jacó? Ok. Eles são... Nossa, peraí. Eles são irmãos gêmeos, em que Jacó nasceu grudado no pezinho, no calcanhar, enfim, de Esaú. Então, só por aí vocês já têm uma noção melhor de quem eles são. Já colocou? Não? Gênesis 25, do 29 ao 34. Certo dia, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou do deserto, exausto e faminto. Estou faminto, disse ele a Jacó. Dê-me um pouco desse ensopado vermelho. Pode passar. Está bem, respondeu Jacó, mas, em troca, dê-me os seus direitos de filho mais velho. Estou morrendo de fome, disse Esaú. De que me servem meus direitos de filho mais velho? Mas Jacó disse, primeiro, jure que seus direitos de filho mais velho agora são meus. Esaú fez um juramento e, desse modo, vendeu todos os seus direitos de filho mais velho a seu irmão Jacó. Então, Jacó deu a Esaú um pedaço de pão e um ensopado de lentilhas. Esaú comeu, levantou-se e foi embora. Assim, ele desprezou o seu direito de filho mais velho. Até aí.
Quem é que gosta de lentilha? Cara, é tipo um feijão, só que esmagadinho, sabe? Mas, gente, não é muito bom não, viu? Eu não gosto, pelo menos. Grande parte das pessoas não gostam, que eu conheço. Mas, enfim, não é importante. Então, assim, Esaú, nesse momento, o que ele fez foi simplesmente vender o direito de primogenitura dele por um simples prato de lentilha. Dani, o que é primogenitura? Era uma bênção que era dada para o filho mais velho, no caso Esaú, que tinha direito a dupla porção, o dobro da herança do pai. Então vocês pensam, o cara trocou tudo isso por um simples prato de lentilha. Então, por exemplo, eu tenho esse computador e eu estou morrendo de sede. E aí alguém vem para mim e fala, você está com sede, né? Me dá o seu computador que eu te dou um copo de água. Gente, isso aqui custou muito caro. Não sei, não lembro agora, mas foi caro. Só um exemplo para vocês terem em mente aí quão valioso e quão louco foi essa troca que Esaú fez. Então, eu quero citar aqui algumas características de Esaú que fez com que ele perdesse essa posição dele de primogenitura e essa bênção que ele perdeu. O primeiro a fome dele falou mais alto. Então, só um minuto. A fome de Esaú deixou ele tão faminto por aquele momento que ele não conseguiu pensar nas consequências que aquela decisão dele traria para ele. Então, ele estava tão focado, ele estava sendo tão controlado pelos desejos carnais dele e pelos anseios momentâneos dele, e estava se preocupando tanto com o apetite dele, que ele não se ligou que ele estava perdendo uma bênção por um simples prato de lentilha. Isso, a nossa visão, como eu falei, parece besteira, mas muitas vezes é isso que a gente faz. A gente abre mão de bênçãos que Deus tem para nossas vidas por coisas materiais ou por coisas que vão nos satisfazer ali no momento. Então, eu volto naquele exemplo de ficar com a pessoa, de ficar, sei lá, com qualquer outra, com um menino ou menina aí. Então, isso vai satisfazer sim o seu desejo ali na hora, mas isso não vai te trazer consequências boas no seu futuro. E você está abrindo mão sim de uma bênção que Deus tem para a sua vida. O segundo ponto quem tem os seus ouvidos tem o seu coração. Então, quem você ouve na hora que você está com fome, define aquilo que você vai ouvir. Então, quando Esaú chegou, morrendo de fome, a primeira pessoa que ele foi pedir ajuda foi quem? Gente, cri, cri, cri. Boa, Jacó. E ele confiou tanto em Jacó ali naquele momento, só que Jacó já tinha um plano na manga, ele já tinha uma artimanha para ele. Então, assim, quem que vocês têm ouvido no seu dia a dia? É Jacó? É uma pessoa que se assemelha a Jacó? Como assim, Dani? É uma pessoa que tem te levado a abrir mão dos seus princípios, abrir mão dessas bênçãos, como Esaú fez, para algumas coisas que não vão te satisfazer por inteiro. Essa pessoa tem feito você abrir mão das suas verdades, dos seus princípios, e te levado a caminhos, e feito você de bobo, muitas vezes, abrir mão de uma coisa tão grande por uma coisa tão pequena. Terceiro ponto. Uma mente fechada é uma mente viciada. Uma mente fechada, ela não avalia as consequências que aquela decisão errada vai gerar na vida dele. Ele não pensa no futuro, ele só pensa no aqui e agora. Eu não vou me estender mais nesse ponto, porque senão vai ficar muito longo. 4. Ponto 4. Uma visão limitada. Esaú, ali naquele momento, ele só estava enxergando aquilo que ele não tinha. A falta que ele tinha daquela comida, e ele precisava porque precisava satisfazer aquilo. E tem uma frase que, enquanto eu estudava essa palavra, eu falei, caraca, faz muito sentido. Quem olha para o que não tem, só tem referência de falta.
Então, assim, como vocês têm enxergado a vida de vocês? Com o copo meio cheio, com o copo meio vazio? Como vocês enxergam o mundo e como vocês enxergam as situações da sua vida vai mudar completamente aquilo que você decide fazer em relação a isso. Então, que vocês mudem essa visão, que vocês peçam para que Deus venha ajudar vocês a ter uma visão dele em relação às coisas e não a nossa visão em relação às coisas. Quero que hoje vocês sejam potencializados e que vocês tenham novas decisões e que vocês tenham decisões acertadas e decisões coerentes com a vida que Jesus tem para vocês. E como que eu posso ter decisões acertadas? Então agora é o momento de você cutucar seu irmãozinho de novo, que falou que era indeciso. E vamos aqui aprender como tomar essas decisões acertadas. O primeiro ponto é orar e colocar em prática com Deus. Colocar sua vida em prática com Deus. Decidindo viver a vontade dele. A vontade de Deus, ela é revelada na nossa intimidade com ele. Então, um exemplo. Se eu estou andando com ele, é óbvio que eu vou ver para onde ele está indo. Então, se ele está indo para a direita ou se ele está indo para a esquerda, eu vou saber que ele está indo para aquela direção. Se eu estou de mãos dadas com ele, eu vou sentir a tensão dele me puxando, a tensão da mão dele me puxando quando eu estiver indo para a direção errada. Então, nós não fomos criados para ter um relacionamento com um mapa, mas com o grande guia, que é o Espírito Santo. E eu vi uma vez uma menina falando, eu acho que eu estava na escola de avivamento, que eu fui, e... Só um minuto, gente. Nossa, nem estou tremendo, né? Eu vi uma coisa que de verdade me fez ficar constrangida com a intimidade que ela tinha com Jesus. Porque ela estava contando sobre a vida dela e ela pegou e falou que ela pedia ajuda para o Espírito Santo e para que ela fosse guiada pelo Espírito Santo até nas horas que ela fosse escolher a roupa dela. E eu fiquei, gente, que doideira. E é isso, sabe, a gente começar a entregar a nossa confiança a Deus, sabe, até nas coisas mais simples, a sermos guiados nas coisas mais simples, porque vai ser muito mais fácil de nós sermos guiados nas situações difíceis, porque se nós já confiamos e se nós já ouvimos a voz de Deus nas situações que são fáceis de decidir, quando chegar as difíceis, papuf, cara, não vai ser difícil. Próximo ponto é tomar cuidado com os seus sentimentos. Vitor, você pode colocar lá em Provérbios 14, 12? Há caminhos que a pessoa considera corretos, mas que acabam levando à estrada da morte. Só aí. Eu estava pensando esses dias numa analogia muito legal, de que quem aqui já não brincou na piscina de quem fica mais tempo debaixo da água, né? Todo mundo aqui, né? É de lei. De lei. E eu estava pensando a respeito disso. É muito difícil você conseguir ouvir a pessoa que está na superfície, não é? É muito difícil. Você consegue ouvir a pessoa burburando e tal, mas é difícil, você não consegue entender completamente aquilo que a pessoa está falando. E eu parei para pensar nisso. E é uma analogia muito interessante com a nossa vida com Deus. Porque quanto mais fundo a gente vai, quanto mais fundo a gente mergulha na presença de Deus e na nossa intimidade com Deus, menos a gente consegue ouvir os nossos sentimentos, menos a gente consegue ouvir as pessoas e tantas outras coisas. Então, que a gente se aprofunde mais na nossa intimidade com Deus, que a gente não seja guiado pelos nossos sentimentos, mas que a gente seja ligado, meu Deus, que a gente seja guiado por Deus. Próximo ponto é pedir sabedoria a Deus.
Eu vou ser bem rápida nesse ponto, na verdade, porque não tem muito o que dizer. As nossas escolhas, só se tornam sábias quando a gente está dentro da vontade de Deus e quando a gente sabe a nossa identidade em Cristo. O outro ponto é buscar a aprovação de Deus e não dos homens. Vitor, de novo, coloca Gálatas 1:10. Acaso estou tentando conquistar a aprovação das pessoas? Ou será que procuro a aprovação de Deus? Se meu objetivo fosse agradar as pessoas, não seria servo de Cristo. Falar uma coisa por experiência própria, de que buscar a aprovação nas pessoas e buscar que as pessoas gostem de você a todo momento, isso não vai dar certo. Você vai acabar ferido da situação e você vai acabar machucado. Porque assim, as pessoas são falhas, não é culpa daquela pessoa, não é. Mas a gente tem que estar com as nossas expectativas e com a nossa aprovação firmada em Cristo e buscar isso, sabe? Porque não é do dia para a noite que a gente vai começar a confiar e a gente vai começar a buscar essa aprovação. Só um momento. Eu quero que vocês percebam com essa história de Esaú o quão importante é tomarmos decisões. Então eu quero que vocês fechem seus olhos agora. E vocês pensem um pouco e reflitam sobre decisões que talvez tenham afetado a sua vida hoje e que talvez você possa ter decidido de uma forma diferente, mas hoje você está sofrendo com essas consequências. Ou muitas vezes você nem sabe que isso pode estar gerando, essa decisão pode estar gerando um fruto que não é muito bom. E eu quero que vocês coloquem essas coisas diante de Deus. Eu não quero orar por vocês aqui essa noite. Eu quero que vocês orem. Eu quero que vocês decidam. Eu quero que vocês falem. Porque isso não depende de mim, isso depende de vocês. Essa é uma noite de decisões. E a sua história e a sua vida estão em jogo. Quero que vocês reavaliem a sua vida. O que vocês precisam mudar. E falem para Ele. Peça que Ele ajuste a sua rota para que você esteja direcionado para o caminho dele e não para o caminho que vem da sua própria alma, dos seus próprios desejos. Se entregue para ele de verdade hoje. E que as suas decisões sejam entre você e Deus, não para agradar as pessoas, mas para agradar Ele. Peça que a vontade dele seja revelada e peça para que cotidianamente, no dia a dia, ele esteja guiando cada passo seu, desde a sua roupa até decisões muito mais importantes. Vocês repitam comigo essa oração. Pai querido, nessa noite, eu entrego a minha vida em Tuas mãos. Te entrego as minhas decisões. Tudo que eu decidi que foi acertado e o que não foi. Te dou liberdade para direcionar a minha vida. A partir de hoje, eu quero acertar, eu quero ser grande,
quero ser vencedor. Eu quero avançar e agradar a Ti. Em nome de Jesus. Quem diz amém? Boa. E é isso, galera. Que as decisões de vocês estejam debaixo da vontade de Deus. E a partir de hoje, decisões saudáveis. Amém? É isso.